O sol de Évora caía como uma bênção de ouro líquido sobre as pedras brancas da Praça do Giraldo, tingindo de laranja os arcos manuelinos que sussurravam segredos de séculos passados. Ana desceu do autocarro com o coração aos saltos, a mochila pesada de livros de história medieval pressionando-lhe os ombros como o peso de uma herança que ainda não compreendia. Vinda de Lisboa, onde o Tejo corria apressado e impiedoso, ela chegara àquela cidade alentejana em busca de respostas, não para as aulas na universidade, mas para vazio que lhe roía a alma desde que a mãe, em leito de morte, lhe confiara um colar de contas de coral, murmurando: encontro que foi escondido, filha. Em Évora, os sonhos constroem-se de pedras e silêncios. Mas o que a arrastou para o abismo veio naquela tarde de setembro, quando, na biblioteca da Universidade de Évora, aquele claustro gótico onde os monges outrora copiavam iluminuras à luz de velas, Ana tropeçou num volume esquecido na prateleira inferior. Não era um livro comum, era um diário, encadernado em corgasto, com as iniciais MS gravadas em relevo desbotado. Ao abri-lo, uma página solta caiu aos seus pés e as palavras, escritas numa caligrafia trêmula de 1923, saltaram como uma confissão proibida. Hoje, sob o céu de Évora, beijei os lábios de Maria na sombra da Capela dos Ossos. Deus me perdoe, mas o amor não é pecado, é o único castelo que resiste ao tempo. Ana congelou, o ar rarefeito da biblioteca sufocando-lhe o peito. Quem era aquela MS? E Maria? As palavras ecoavam como um fado alentejano, melancólico e visceral, daqueles que se cantam nas tabernas com voz rouca e vinho tinto nas veias. Ela guardou o diário na mochila, sentindo-se uma ladra de almas, mas incapaz de resistir ao puxão. Évora, com suas muralhas romanas e catedrais que pareciam tecidas de lendas, sempre fora um lugar de mistérios, mas aquele diário prometia algo mais, paixões enterradas, como as raízes das oliveiras centenárias que pontilhavam o Alentejo. Naquela noite, no quarto apertado da residência universitária, Ana devorou as páginas à luz de uma lâmpada fraca. O diário pertencia a Margarida Sousa, uma jovem de família abastada que estudara botânica na mesma universidade no início do século XX. Margarida descrevia Évora com a paixão de quem ama em segredo, os mercados onde se vendiam queijos de serpa e pão de Alentejo ainda quente, as festas de São Brás com danças folclóricas ao som de cavaquinhos e, acima de tudo, os encontros furtivos com Maria, uma costureira de olhos verdes como os campos de trigo. Construímos castelos de sonhos nas ruínas do templo de Diana, escrevia Margarida. Ela é o meu azulejo quebrado, belo na imperfeição. Ana sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Aos 22 anos, ela própria carregava segredos, o amor por mulheres que descobrira aos 17, numa festa de São João em Lisboa, quando os lábios de uma colega de escola roçaram os seus sob os fogos de artifício. Mas em Évora, longe da agitação cosmopolita, o preconceito ainda pairava como a poeira das planícies. Ela fechou o diário, o coração batendo forte, e adormeceu sonhando com castelos de nuvens e beijos proibidos. No dia seguinte, na aula de História da Arte Alentejana, Ana sentou-se ao fundo da sala abobadada, o ar cheirando a incenso e papel velho. Foi então que a viu pela primeira vez, Sofia, a rapariga que ilustrava as aulas com desenhos a carvão nos cadernos. Sofia era de Évora, filha de um oleiro que moldava jarros com motivos de touros e flores, e estudava belas artes com a ferocidade de quem pinta para exorcizar demónios. Seus cabelos negros caíam em cachos selvagens e os olhos, castanhos como a terra arada, pareciam guardar os segredos das planícies. Quando o professor mencionou os azulejos renascentistas da universidade, Sofia ergueu a mão e disse, com voz suave mas firme, os azulejos não contam histórias, eles sussurram. Como o amor que se esconde nas fendas. Ana ergueu o olhar e os seus olhos encontraram-se por um instante eterno. Foi como se o diário de Margarida ganhasse vida. Sofia poderia ser a reencarnação de Maria, com sua graça simples e mãos manchadas de argila. Após a aula, Ana aproximou-se, o diário queimando na mochila como um carvão vivo. Olá, sou Ana, de Lisboa. Adorei o que disseste sobre os azulejos. Pareces conhecer Évora como a palma da tua mão. Sofia sorriu, um sorriso que iluminava como o sol sobre os vinhedos de reguengos. Sou Sofia. E Évora não se conhece, sente-se. Queres um café na Convento do Espinheiro? Lá, os monges faziam licores que curam saudades. Assim começou.
Elas passearam pelo convento transformado em hotel, onde o aroma de alecrim e tomilho se misturava ao das paredes caiadas. Sofia contou histórias de avós que teciam tapetes de arraiolos com padrões de corações entrelaçados e Ana, pela primeira vez, falou do colar da mãe, sem mencionar o diário. É como se Évora me chamasse, confessou Ana. Como se houvesse um fio invisível puxando-me para aqui. Naquela noite, de volta ao quarto, Ana abriu o diário novamente. Uma entrada saltou. Maria trouxe-me uma flor de alfazema do seu jardim. Jurámos construir um castelo só nosso, longe dos olhares da vila. Mas o medo é uma muralha mais alta que as de Évora. Ana tocou as palavras, sentindo o eco do seu próprio medo. E se Sofia fosse parte daquele segredo? O pensamento era louco, mas o Alentejo, com sua lentidão poética, convidava a magia. Dias viraram semanas. Elas estudavam juntas na biblioteca pública, onde os livros cheiravam a séculos de sabedoria, e Sofia desenhava retratos de Ana à luz filtrada pelas janelas ogivais, Ana com um colar de coral, os lábios entreabertos como se sussurrasse preces. Tens um rosto de rainha medieval, dizia Sofia, e Ana corava, o coração um tambor de romaria. Uma tarde, durante a feira de setembro, com o ar cheio de cheira chouriça assada e música de ranchos folclóricos, Sofia pegou na mão de Ana e puxou-a para dançar. Sob as luzes de cordas tendidas entre as árvores, os seus corpos moveram-se ao ritmo da viola e, por um segundo, o mundo parou. Os dedos de Sofia roçaram a cintura de Ana e foi como acender uma fogueira num campo seco. Mas o conflito espreitava nas sombras. Sofia, com sua família devota, o pai que rezava o terço todas as noites na Igreja da Graça, carregava o peso de uma tradição que via o amor como um contrato, não uma chama. Em Évora, as mulheres casam com homens que cheiram a azeite e terra, confidenciou ela uma noite, enquanto comiam pastéis de nata roubados de uma padaria. Mas eu sonho com mais. Com castelos que não desabam. Ana, tocada, mostrou-lhe o colar. A minha mãe disse que em Évora eu encontraria o que foi escondido. Talvez sejam os nossos sonhos. Elas riram, mas no peito de Ana o diário pulsava como um coração vivo. Ela não sabia que, ao virar a página seguinte, encontraria o nome de Sofia, ou melhor, o de uma antepassada sua, ligando o passado ao presente num nó inescapável. O outono chegou a Évora como um manto de névoa dourada, envolvendo as colinas com folhas de sobreiro que dançavam ao vento como confetes de uma festa esquecida. Ana e Sofia tornaram-se inseparáveis, tecendo os seus dias com fios de cumplicidade que pareciam saídos de um bordado alentejano, linhas vermelhas de paixão, azuis de melancolia. Juntas, exploravam os becos da cidade judaica, onde as sinagogas outrora sussurravam orações em ladino, e Sofia contava lendas de moras encantadas que esperavam amantes nas fontes de mármore. Évora é feita de histórias inacabadas, dizia ela, os olhos brilhando como as estrelas sobre o Guadiana. Como nós. Ana, cada vez mais cativada, mergulhava no diário de Margarida como se fosse um rio subterrâneo. As entradas revelavam uma vida de contrastes, os almoços em família, com bacalhau à brás e conversas sobre colheitas de azeitonas, contrastando com os encontros noturnos no jardim público, onde Margarida e Maria trocavam promessas sobre os plátanos centenários. O seu toque é como o vinho de Borba, forte, mas suave, escrevia Margarida. Ana lia em voz baixa para si mesma, imaginando Sofia no lugar de Maria, e o desejo crescia como era nas paredes da Sé. Uma tarde chuvosa, abrigadas no café Alentejo, com suas paredes forradas de azulejos representando cenas de vindima, Sofia confessou um pedaço do seu coração. A minha avó contava-me de uma tia que fugiu para Lisboa por amor a uma mulher. Diziam que era loucura, mas ela morreu feliz, dizem as cartas. Ana sentiu o arrepio da coincidência. E se o amor for o único castelo que vale a pena construir, respondeu, estendendo a mão sobre a mesa de madeira escura. Os dedos delas entrelaçaram-se, quentes e hesitantes, e o mundo lá fora, a chuva batendo nas lajes, pareceu um mero pano de fundo para aquele instante. Mas o passado, como as raízes profundas das cortiças, não se deixa ignorar. Naquela noite, sozinha no quarto, Ana encontrou uma página solta no diário, um esboço a carvão, desenhado por mão trêmula, de uma mulher com cachos negros e um colar de coral idêntico ao seu. A legenda, Sofia, minha musa eterna.
1923, o choque foi como um trovão no céu sereno do Alentejo. Sofia? A antepassada de Sofia? O diário não era de Margarida Souza, era de Maria Santos, e MS era Maria Santos. O colar da mãe de Ana era de Maria, passado de geração em geração para ela, Ana, descendente direta. O coração de Ana martelava como o sino da torre da universidade. Como contar a Sofia? Seria um presente ou uma maldição? Ela adormeceu com o diário no peito, sonhando com castelos de areia lavados pelo mar, e acordou com uma resolução: partilharia o segredo, mas primeiro fortaleceriam o seu laço. Os dias seguintes foram um vendaval de emoção. Elas inscreveram-se num workshop de cerâmica no Rocio de São Brás, onde Sofia, com mãos hábeis, moldava vasilhas com motivos de corações entrelaçados para guardar os nossos sonhos, piscava ela. Ana, desajeitada mas determinada, tentava imitar, rindo quando a argila se desfazia em bolinhas. É como o amor, brincava Sofia. Tem de ser moldado com paciência. À noite, caminhavam pelo aqueduto da água de prata, aquela maravilha romana que serpenteava sobre os vales como uma serpente de pedra, e falavam de futuros impossíveis, uma galeria de arte em Évora para Sofia, um livro sobre amores escondidos para Ana. O primeiro beijo veio numa noite de lua cheia, durante a romaria da Nossa Senhora da Encarnação. O ar estava impregnado de incenso e rosas, e a multidão dançava ao som de marchas populares. Escondidas atrás de uma capela lateral, Sofia virou-se para Ana, os olhos úmidos de emoção. Sinto-me viva contigo, Ana. Como se Évora nos tivesse esperado séculos. E então, suave como uma brisa de lavanda, os lábios delas encontraram-se, um toque casto, cheio de promessas, que fez o mundo girar como um fado em crescendo. Mas o conflito irrompeu como uma tempestade de verão. Beatriz, a melhor amiga de Sofia desde a infância, uma rapariga de cabelos loiros e língua afiada, estudante de direito que sonhava com uma carreira em Lisboa, começou a notar a proximidade. Beatriz, com sua devoção à tradição católica e ao noivado recente com um rapaz de família vinícola, via no laço de Sofia e Ana uma ameaça ao equilíbrio frágil da sua amizade. Estás a mudar, Sofia, disse ela uma tarde no jardim do Lacoste, enquanto colhiam figos maduros. Évora não perdoa desvios. Pensa na tua família. Sofia riu, mas o riso soou forçado. O amor não é desvio, Beatriz. É o caminho. Mas as sementes da dúvida foram semeadas. Ana, sentindo a tensão, decidiu revelar o diário numa noite planeada, um piquenique sob as estrelas no Monte do Curral das Freiras, com queijos de Nisa e pão de candeia. Ela abriu o diário, as páginas tremendo nas mãos. Sofia, isto é de uma mulher chamada Maria Santos. Ela amava uma Margarida em 1923, aqui em Évora. E o colar é dela. E o desenho? É de uma Sofia. Sofia pegou no diário, os olhos arregalados como os de uma criança perante o milagre. Sofia. A minha bisavó chamava-se assim. Margarida era a minha trisavó. O laço do destino apertou-se, e elas choraram, abraçadas, sentindo o peso poético da herança. Somos ecos delas, murmurou Ana. Vamos construir o castelo que elas não puderam. Porém, Beatriz, que as seguira em segredo, movida por ciúmes mesquinhos e medo do escândalo, espiara a cena. Na manhã seguinte, o veneno espalhou-se, um bilhete anónimo para o pai de Sofia, descrevendo paixões contra a natura na família. O pai, homem de mãos calejadas pela terra e coração rígido como o granito das muralhas, confrontou Sofia naquela tarde, na oficina de oleiro, onde o torno girava como um furacão de argila. É verdade, filha? Esta aberração? A voz dele era um trovão abafado, os olhos cheios de lágrimas de traição. Sofia, com o avental sujo de barro, negou no início, mas o colar de Ana, esquecido na mesa, traiu-a, idêntico ao descrito nas lendas familiares. Pai é amor. Como o teu pela mãe. Mas as palavras caíram em ouvidos surdos. Ele expulsou-a de casa, murmurando preces ao menino Jesus, e Sofia correu para os braços de Ana, o coração partido como um jarro estilhaçado.
O inverno instalou-se em Évora com a delicadeza de um lamento fado, o vento uvando pelas ruas estreitas como vozes de almas penadas. Sofia, agora abrigada na residência de Ana, acordava todas as noites com pesadelos de argila vermelha manchando as mãos, símbolo da ira do pai, que recusava vê-la, mandando mensagens através de tias piedosas que falavam de redenção e casamento adequado. Beatriz, a traidora involuntária, ou talvez voluntária, no seu zelo protetor distorcido, enviava mensagens arrependidas, mas carregadas de veneno. Estou a salvar-te, Sofia. Évora não é Lisboa. Pensa no escândalo. Ana, com o diário como âncora, tentava reconstruir o castelo delas. Maria e Margarida sobreviveram a pior, dizia, lendo passagens em voz alta à lareira improvisado no quarto, onde o fogo crepitava como confidências. Uma entrada tocava particularmente. Hoje, o padre descobriu-nos. Ameaçou com o inferno, mas o inferno é viver sem ela. Fugiremos para o Alentejo profundo, onde as planícies engolem segredos. Inspiradas, elas planearam uma escapadela para Monsaraz, a aldeia medieval empoleirada sobre o grande lago, onde as casas de xisto guardavam lendas de rainhas mouras. A viagem foi um bálsamo. Num carro alugado que cheirava a pão de forma e café, elas subiram as colinas, o rádio tocando Amália Rodrigues, estranha forma de vida, com sua voz de saudade que cortava como faca. Em Monsaraz, sob o céu vasto como um manto de veludo, elas caminharam pelas muralhas, mão na mão, sentindo o vento carregar os aromas de tomilho e alecrim. Aqui, os castelos são de pedra verdadeira, sussurrou Sofia, encostando a cabeça ao ombro de Ana. Mas o nosso será de sonhos, indestrutível. Na pousada rústica, decorada com colchas de lã de ovelha merina, elas partilharam histórias profundas. Sofia revelou o vazio da infância, a mãe morta cedo, o pai afogado no trabalho da olaria e o refúgio na arte, pintando murais de mulheres livres nas paredes do quintal. Sempre soube que amava diferente, confessou, os olhos fixos no lago ao luar. Mas Évora a ensina a calar. Ana, por sua vez, falou da mãe, uma professora de literatura que lera Saramago em segredo e sussurrara a Ana, no leito de morte. O amor é como Guadiana, às vezes some, mas volta mais forte. O colar de coral balançava entre elas, um talismã de gerações. O idílio foi interrompido por um telefonema. O pai de Sofia, amolecido pelo Natal iminente, queria falar. Vem a casa, filha. Sem ela. A voz dele era um muro rachado, mas Sofia recusou, o telefone tremendo na mão. Não sem Ana. Ela é o meu castelo. Desligou e as lágrimas vieram, quentes como vinho de reguengos. Ana abraçou-a, murmurando canções de embalar alentejanas que aprendera com Sofia, e naquela noite, deitadas na cama estreita, os seus corações bateram em uníssono, um ritmo de cura, casto e profundo. De volta a Évora, o conflito escalou. Beatriz, redimida ou não, espalhara o rumor pela universidade, sussurros nos corredores da Faculdade de Letras, olhares enviesados nas aulas. Um professor conservador, com bigode grisalho e lições sobre a Inquisição, chamou Sofia ao gabinete. Isto mancha a honra da instituição. Pensa no teu futuro. Sofia saiu dali com o orgulho ferido, mas o fogo aceso. Vamos mostrar-lhes, disse a Ana. Com arte. Elas conceberam um projeto, uma exposição na Galeria de Arte da Universidade, inspirada no diário. Sofia pintaria quadros, azulejos modernos com cenas de amor entre mulheres, tecidas com motivos alentejanos, oliveiras entrelaçadas, rosas de Évora florescendo em corações. Ana escreveria textos, ligando o passado ao presente, citando poetas como Sofia de Mel Brainer, O amor é o mar e nós, as ondas. O anúncio da exposição, afixado nos murais da cidade, agitou as águas. Petições de apoio de estudantes progressistas, mas também cartazes anónimos com cruzes e advertências bíblicas. O pai de Sofia, incapaz de ignorar, apareceu à porta da residência numa noite de geada, o casaco cheirando a terra molhada. Filha, isto acaba agora. Beatriz contou-me tudo, o diário, as mentiras. Sofia, de pé no limiar, com Ana ao lado, ergueu o queixo. Não são mentiras, pai. É herança. A bisavó Sofia amava assim, e tu nunca me contaste.
O homem empalideceu, recordando fragmentos de histórias familiares, a tia louca que fugira, deixando um jarro com uma rosa pintada. Deus castiga os desviados, murmurou, mas as palavras soaram vazias, e quando o vazio da olaria sem a filha. Ele partiu, mas o golpe veio de Beatriz. Numa carta longa, confessou ter enviado bilhete ao pai, por amor a ti, Sofia. Para te salvar do abismo. A traição cortou como lâmina. Sofia rasgou a carta, os olhos flamejando. Ela era a minha irmã de alma. Como pôde? Ana consolou-a com chá de ervas colhidas no campo, hortelã e camomila, remédios alentejanos para o coração partido. A traição é o preço dos castelos altos, disse. Mas nós resistimos. A preparação da exposição tornou-se um ato de rebelião poética. Sofia trabalhava febrilmente no estúdio, pinceladas de azul cobalto e ocre misturando-se em visões de Évora renascentista, duas figuras femininas dançando na Praça do Giraldo, livres das sombras da Inquisição. Ana pesquisava arquivos, descobrindo mais sobre Maria e Margarida, cartas escondidas na Torre dos Loios, revelando que elas viveram juntas em segredo até à velhice, cultivando um jardim de ervas medicinais. Eram curandeiras do amor, sussurrou Ana a Sofia, e elas beijaram-se novamente, um selo de compromisso sob a luz fraca do estúdio. Mas o clímax aproximava-se como uma procissão de Corpus Christi. O pai de Sofia, aliado a Beatriz e a um grupo de vizinhos devotos, planeava uma intervenção na noite da inauguração. Rumores de protesto espalhavam-se como fogo em palha seca e Sofia, apesar da bravura, tremia. E se o castelo desabar antes de construído? Ana pegou-lhe nas mãos, os olhos firmes como as fundações romanas. Então reconstruímos. Com pedras de memória. A véspera da exposição amanheceu com um sol pálido, filtrado pelas nuvens que pairavam sobre Évora como vãos de viúva. Sofia e Ana corriam contra o tempo. Os quadros secavam no estúdio, exalando o cheiro acre de terbentina misturado ao doce das flores de laranjeira que Sofia colhera no Largo da Sé. É o nosso fado, brincava Sofia, apesar da ansiedade que lhe contraía o estômago como um nó de marinheiro. Melancólico, mas belo. Ana, organizando os textos em painéis de cortiça, material alentejano, resistente como a terra, sentia o peso da herança. O diário de Maria, agora exposto em vitrine de vidro, era uma bomba de tempo, pronto para explodir convenções. Beatriz apareceu ao meio-dia, os olhos inchados de remorsos não ditos. Eu? Errei, murmurou, parada à porta do estúdio, o casaco de lã tricotada pela mãe caindo-lhe dos ombros como uma rendição. O pai de Sofia está a reunir gente para a igreja esta noite. Diz que é uma cruzada pela moral. Sofia virou-se, o pincel gotejando o ocre no chão de azulejos rachados. Tu ajudaste nisso, Beatriz. A tua salvação é veneno. A antiga amiga baixou a cabeça, lágrimas traçando sulcos na poeira do rosto. Eu tinha medo. Medo por ti, pela família. Mas vi o diário, uma amiga na biblioteca mostrou-me. É lindo, Sofia. Perdoa-me? O perdão não veio fácil. Sofia, com o coração de oleiro, moldável mas frágil, apenas acenou. Vai-te embora. Esta noite, desci do teu lado. O entardecer trouxe a multidão à galeria, estudantes com cascóis às cores da universidade, professores curiosos com pastas de couro gasto e locais atraídos pelo burburinho, cheiro a empadas de duvela vendidas na rua, música de viola desafiando o frio. Ana, num vestido simples de algodão branco com um colar de coral reluzindo, saudava os visitantes com voz trêmula mas resoluta. Esta exposição é sobre ecos, amores que atravessam séculos, como o vinho que melhora com o tempo. Sofia, ao lado, em saia de linho tingida de índigo, sorria para os admiradores dos quadros. Castelos de Sonhos, o principal, mostrava duas silhuetas femininas erguendo torres de nuvens sobre o templo de Diana, com azulejos partidos no chão formando um coração. A inauguração fluía como um rio calmo, aplausos para os poemas de Ana, recitados com emoção ao som de um fado alentejano tocado por um aluno na guitarra. Paixões escondidas, lia ela, revelam-se não no grito, mas no sussurro das páginas viradas.
Mas o ar carregava-se de tensão. Do lado de fora, sombras moviam-se sob as arcadas, murmúrios de orações misturando-se ao vento. Então, o clímax irrompeu. O pai de Sofia entrou na galeria como um vendaval, flanqueado por meia dúzia de homens de rostos enrugados pela labuta nos campos, tios, primos, vizinhos da olaria, e Beatriz, hesitante no fundo, os olhos suplicantes. Isto é uma afronta, bradou ele, a voz ecoando nas paredes de pedra como um sermão na sé. Segredos do diabo, disfarçados de arte. Sofia, vem comigo agora. O silêncio caiu como uma mortalha, visitantes congelaram, copos de vinho tinto tremendo nas mãos. Sofia avançou, o queixo erguido, o vestido azul como o céu de Évora em verão. Pai, olha. Olha para o que a bisavó construiu, em silêncio, mas com força. Apontou para o quadro central, onde as figuras se entrelaçavam em dança eterna. O homem hesitou, os olhos caindo sobre o diário em vitrine. Ana, ao lado de Sofia, pegou no colar e ergueu. Isto é dela, da Maria. E da minha família. Não é diabo, é amor humano, como o teu pela mãe. A multidão murmurou, alguns aplaudiram baixinho, outros cruzaram-se. Beatriz adiantou-se então, a voz quebrada. Eu traí, sim. Mas vi o erro. Pai, deixa a Évora mudou, ou devíamos mudar com ela? O pai de Sofia, o rosto contorcido em agonia, tocou o vidro da vitrine. A tua bisavó. Ela fugiu por isso? E eu, que a chamei louca nas histórias? Lágrimas correram pelo seu rosto calejado, e ele estendeu a mão, não para puxar, mas para abençoar. Filha, perdoa um velho teimoso. O abraço foi como o fim de uma procissão, demorado, cheio de soluços e cheiro a terra e lágrimas. A galeria explodiu em aplausos, e até os detratores recuaram, tocados pela humanidade crua. Beatriz, redimida, ajudou a servir vinho, brindando em silêncio ao perdão. Mas o verdadeiro conflito, o interno, o que rói a alma, ainda fervia em Sofia. Construímos o castelo, sussurrou ela a Ana mais tarde, no jardim da galeria, sob as estrelas. Mas o preço foi alto. Dias depois, o eco da exposição espalhou-se. Jornais locais, como o Diário do Alentejo, publicaram artigos sobre a herança que era em Évora, e estudantes formaram um grupo de apoio. Sofia reconciliou-se com o pai numa missa na Capela dos Ossos, ironicamente, onde Maria beijara Margarida, prometendo visitas sem condições. O amor ensina paciência, disse ele, moldando um jarro com as iniciais AIS para elas. Ana e Sofia, agora mais unidas, planearam o futuro, uma viagem a Lisboa para o orgulho e um livro conjunto, o diário expandido com os quadros. Mas o romance delas, temperado pelo drama, ganhava camadas de profundidade. Numa noite de lua nova, no terraço da residência, elas dançaram ao som de um rádio distante, os corpos próximos mas castos, o amor florescendo como jasmim nas treliças. És o meu azulejo, murmurou Ana. Bela na fenda. A primavera irrompeu em Évora com a fúria de um renascimento, as planícies cobertas de papoilas vermelhas como corações expostos e o ar carregado de promessas de colheita. Sofia e Ana, batizadas pelo batismo do escândalo, caminhavam agora com a cabeça erguida pelas ruas, onde os vizinhos, outrora murmuradores, acenavam com olhares curiosos mas tolerantes. O pai de Sofia, transformado pela revelação, convidava-as para almoços dominicais na olaria, mesa farta de migas alentejanas, ensopado de borrego e conversas sobre o tempo, com o diário de Maria como convidado silencioso na prateleira. A tua bisavó era forte, admitia ele, passando o jarro AIS para Sofia encher de vinho. Homem tu. Beatriz, na esteira da redenção, tornara-se aliada, ajudava na organização do workshops de arte quer na universidade, pintando murais com Ana e Sofia nos muros da cidade, cenas de mulheres tecendo redes de solidariedade, inspiradas nos bordados de Vila Real. A traição foi o meu inferno, confessava Beatriz numa tarde de sol, enquanto colhiam ervas no campo. Mas o perdão é o paraíso. O laço das três tecia-se agora em trança forte, como as de palha usadas nas cestas de vime alentejanas. Contudo, o drama não se extinguira por completo, ecos de conflito persistiam como sombras ao meio-dia.
Ana recebeu uma carta da tia em Lisboa, guardiã dos segredos familiares, revelando que o colar de coral fora amaldiçoado por um padre na época de Maria, pecado que atrai sofrimento. A dúvida infiltrou-se, e se o seu amor fosse fadado ao mesmo silêncio forçado? Sofia, sentindo inquietude, levou-a a um ritual antigo no cromlech dos almendres, aqueles menires neolíticos que pontilhavam o Alentejo como dedos apontados ao céu. Aqui, os ancestrais casavam o amor à terra, explicou Sofia, traçando círculos na relva com um ramo de oliveira. Não há maldições, só ciclos. De mãos dadas sob o sol poente, elas renovaram votos sussurrados. Construímos juntos, caímos juntas. O romance delas aprofundava-se em camadas românticas e humanizadas. Sofia compôs uma série de poemas, não em verso certinho, mas em fragmentos como azulejos partidos, dedicados a Ana, teus olhos, poços de Évora onde mergulho sem medo e emergimos, salpicadas de estrelas. Ana respondia com entradas no diário expandido, descrevendo os toques casuais que incendiavam, o roçar de dedos ao partir pão, o encostar de ombros no banco da sé durante missa. Elas visitavam os locais de Maria, a fonte onde ela colhera alfazema, o mercado onde vendera rendas, transformando o passado em ponte para o presente. Um novo conflito surgiu, sutil como névoa, a pressão académica. Sofia recebeu uma bolsa para um mestrado em Belas Artes em Lisboa, mas hesitava. Partir significaria deixar Évora, o pai, o castelo em construção. Sou raiz aqui, confidenciou a Ana numa noite de insônia, o quarto iluminado pela lua filtrada pelas persianas de madeira. Ana, com lágrimas nos olhos, tocou-lhe o rosto. Raízes crescem, Sofia. Podem estender-se sem romper. A discussão esticou-se como um fado longo, medos de separação, ecos da fuga de Maria, o pavor de que o amor, como guadiana, secasse na ausência. Beatriz mediou, convidando-as para um retiro em Arraiolos, terra dos tapetes. Lá, entre tiares rangentes e lãs coloridas, elas teciam não só padrões, corações azuis entrelaçados com oliveiras, mas também paciência. O amor a tiar, disse uma tecelã idosa, mãos nudosas voando nas lançadeiras. Fios que se cruzam, às vezes em nó, mas formam beleza. Sofia aceitou a bolsa, mas com plano, Lisboa aos fins de semana, Évora como âncora. Ana, aliviada, planeou visitas, sonhando com um apartamento partilhado no bairro Alto, onde o fado vivo ecoaria as suas histórias. O clímax emocional veio na vindima, em setembro, nos vinhedos de Vidigueira. Convidadas pelo pai de Sofia, agora orgulhoso da arte da família, elas colheram uvas moscatel, o sol batendo nas costas como bênção. Risos misturavam-se ao cheiro doce de mosto, e à noite, na adega cooperativa, com barris de carvalho exalando aromas de baunilha e especiarias, o pai ergueu um copo, pelo castelo de Maria e pelo de vocês. Beatriz, presente, brindou com lágrimas, pela traição que nos uniu. Mas no meio da festa, um telefonema de Lisboa, a tia de Ana morrera, deixando uma caixa de cartas de Maria. Vem buscar, sobrinha. O segredo completo. A viagem a Lisboa foi um mergulho no abismo emocional. Na casa antiga do Chiado, cheirando a livros mofados e jasmim seco, Ana abriu a caixa, centenas de cartas, amarradas com fita de seda, de Maria para Margarida. Meu amor, o exílio em Lisboa é frio sem ti, mas o nosso jardim em Évora floresce na memória. Lágrimas caíram como chuva de verão e Sofia, ao lado, leu em voz alta, a voz embargada. Elas sofreram separação, mas reuniram-se no fim. O humanismo pulsava, o amor não era perfeito, mas resiliente, como o povo alentejano que cantava fados de perda mas dançava ranchos de esperança. De volta, elas incorporaram as cartas à exposição itinerante, agora em Lisboa. O público aplaudiu e o amor delas, testado, emergia mais forte, romântico na simplicidade, como um piquenique no Rocio com pastéis de Belém roubados. O verão de 2026 encontrou Évora em festa plena, as ruas enfeitadas com guirlandas de espigas para a feira de São Mateus, onde o ar vibrava com o som de concertinas e o aroma de sericaia polvilhada de canela. Sofia e Ana, agora noivos num compromisso não oficial, selado com anéis de prata forjados pelo pai de Sofia, gravados com castelos eternos, regressavam de Lisboa com o coração leve como balões de São João.
A exposição itinerante foi um sucesso. Críticas no público chamavam-na um hino que era o Alentejo, e elas doavam parte das vendas para um centro de apoio LGBTQ+, em Évora, transformando dor em ponte. O pai de Sofia, full e reconciliado, expandira a olaria, uma linha de jarros inspirados nos quadros, com azulejos pintados por Sofia, paixões escondidas, vendidos em feiras como de Estremoz. É o legado da bisavó, dizia ele, orgulhoso, servindo ensopado de cação às filhas da casa. Beatriz, agora namorada de uma ativista feminista de Setúbal, ajudava na promoção, o seu capítulo de traição fechado como um livro bem lido. Somos todas tecelãs agora, ria ela, durante o churrasco no quintal, com sardinhas grelhadas e salada de tomate coração. Mas o humanismo da história residia na aceitação serena das cicatrizes. Ana publicara o livro Diários de Évora, Amores de Pedra e Sonho, misturando o Diário de Maria com as suas entradas e os poemas de Sofia. As críticas elogiaram a profundidade emocional enraizada na alma portuguesa e lançamentos em livrarias de todo o país atraíam multidões. Debates sobre identidade, herança, o peso da tradição católica num Portugal moderno. Não é BKCH, disse Ana numa entrevista à RTP, é renascimento. Como as oliveiras que ardem e brotam verdes. O romance delas, maduro agora, florescia em gestos cotidianos, manhãs de café na varanda da residência, com pão de milho e queijo de cabra fresco, tardes de estudo na biblioteca, pés entrelaçados sob a mesa, noites de estrelas no Monte de São Jães, onde Sofia desenhava constelações imaginárias, o Castelo de Ana, uma formação de estrelas ligadas por linhas invisíveis. O amor era romântico na poesia, mas humano na vulnerabilidade, discussões sobre o futuro, filhos por adoção, uma vida dividida entre cidades, resolvidas com abraços longos e promessas sussurradas. Um último eco de conflito veio suave, como brisa de fim de verão. O pai de Sofia adoeceu, uma pneumonia contraída nas vindimas úmidas. Na cama do hospital de Évora, com vista para as muralhas, ele chamou as filhas. Sofia, Ana. Eu fui muro, mas vós sois portas. Entregou-lhes um jarro antigo, da bisavó, dentro, uma carta final de Maria. Amor meu, o castelo cai, mas as pedras servem para outro. Vive por nós. Ele recuperou e o episódio uniu a família, jantares semanais, com Beatriz e a namorada, sendo uma rede de apoio. O fim ou o meio, pois o amor é ciclo, chega numa manhã de setembro, no templo de Diana, ruínas coroadas de ciprestes. Ana e Sofia, de mãos dadas, espalham pétalas de alfazema colhidas no Jardim de Maria, agora um memorial plantado por elas. Construímos, diz Sofia, o sol dourando os seus cachos. Não de sonhos só, de verdades. Ana sorri, o colar brilhando. E o segredo revelou-se luz. Elas caminham para a cidade, o futuro aberto como as planícies alentejanas, casamentos iguais agora lei, mas corações ainda a curar. Évora, com suas pedras eternas, testemunha, o amor lésbico, romântico, dramático, é humano, falível, belo, resiliente. Como um fado que termina em dança.